Fala galera, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Movimento Jovem. Eu sou o Pastor Alan e olha, nesta programação Deus tem algo especial para falar com você. Tenho a certeza de que Deus preparou tudo aquilo que vamos viver hoje para que você seja abençoado aí da sua casa em nome de Jesus. Nós estamos recebendo aqui hoje as irmãs Furoni, elas que são do Cia Maori, estão ali dando a vida, né, literalmente, gastando a vida ao Senhor Jesus, dançando e mostrando também a fé através da dança. Muito boa noite para você, muito boa noite para você. Muito boa noite para todo mundo que está em casa. Que Deus possa ministrar através da vida de vocês e falar através de vocês aquilo que Deus está ministrando em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui está a Bel. Isso. E aqui está a mim, né? O pessoal chama assim porque elas são gêmeas e tal, mas aqui está a Isabela e aqui também está a Yasmin em nome de Jesus. Fica à vontade. Boa noite, pessoal. É muito bom estar aqui, podendo falar um pouco do que Deus tem feito através da arte, um pouco aqui na sede e também fora. E é muito bom poder falar disso. Boa noite, gente. É uma alegria poder estar aqui de novo. E é muito bom falar sobre arte dentro da igreja e somos honrados por estar aqui, o Senhor ter escolhido a gente para poder estar aqui falando com vocês hoje. Amém. Glória a Deus. Bom, e como primeira pergunta, tô vendo que vocês estão com a camisa aí do Projeto ANG, né? Que tivemos recentemente aqui na nossa sede. E o que é o Projeto ANG, para quem não conhece? Eu até sou suspeita a falar porque eu conheço, fiz ali uma participação no projeto lá e tal, mas o que é o Projeto ANG? O que as pessoas de casa podem enxergar do Projeto ANG? Qual é a essência do projeto? Então, o projeto, ele é um auxiliador para os ministérios, né? A gente, desde quando a gente veio para a sede, a gente começou a receber muitas perguntas das pessoas falando: como é que eu posso começar um ministério? Como que eu posso melhorar isso no meu ministério? E a gente sempre acabava dando esses atendimentos individuais, por mais que não seja tipo um atendimento, era mais uma conversa informal mesmo, né? E aí a gente começou a ver essa necessidade. Aí eu, a mim e o Dan, né, que é o líder do Cia Maori, a gente sentou um dia e falou: vamos resolver isso aqui. E aí a gente, conversando depois de muito tempo, desenvolvendo uma forma que seria melhor e mais acessível, não só pra gente, mas também pra galera, não só de São Paulo, mas dos outros estados, nasceu o ANG, que é o Projeto Artes na Graça, que auxilia os ministérios a começar, que auxilia os ministérios que já estão há muitos anos, mas tem alguma dificuldade em alguma coisa, que quer iniciar um novo projeto, dança espontânea, tem alguma dificuldade, às vezes, com a fala no teatro. Então, a gente cria aulas dinâmicas para poder fazer com que as pessoas consigam aplicar tudo que elas aprendem no projeto, nas aulas, nos PDFs, nos eventos, né? Como o senhor mesmo falou que teve o evento no sábado agora, que passou, no dia 22, conseguir desenvolver isso daí no Ministério. Legal. E, assim, pelo que você está passando para o pessoal de casa, foi um workshop onde vocês passaram um tempo, né, ensinando a questão de base, de dança, mas não só a dança especificamente, porque senão a pessoa poderia ir numa escola e tal. Com certeza. Eu vi que, além das técnicas, vocês oraram, vocês deram a palavra, vocês mostraram a importância da dança, vocês mostraram, sabe, que não é simplesmente ter a roupa certa para dançar ou ter a coreografia certa para dançar, mas é ter a essência de Deus através da dança, porque também é uma adoração que você está fazendo a Deus. E como é para você ser essa adoradora através da sua dança? Assim, é maravilhoso, porque a gente comentou no sábado, né? E é uma coisa que a gente fala constantemente para as pessoas que perguntam, ou até mesmo do projeto, que o pré-requisito para você estar no Ministério de Dança não é saber dançar. A gente fala muito isso para as pessoas porque é a verdade. Porque ali a gente não tá para poder só fazer uma apresentação e, tipo, tá legal. Não, a gente tá realmente, além de estar ministrando na vida das pessoas, a gente também tá louvando a Deus, engrandecendo o nome de Deus. Então, assim, é muito bom estar nesse meio porque parece que é algo que a gente não é algo que sai, assim, eu não sei, não tem como explicar em palavras, assim, a sensação, mas parece que o que não cabe em palavras a gente expressa em movimentos, na adoração, né? Eu acho que essa é a melhor frase que tem para definir. E entra muito no que a fé simboliza, né? Sim. Porque a fé sem obras, ela é uma fé morta. Então, a fé precisa estar em movimento para que ela seja útil. Sim. E eu até citei isso na mensagem que eu dei lá no ANG,
que eu falava sobre o Davi, que a Bíblia fala que ele dançava com toda a sua força para adorar o Senhor. Sim. Então, não é algo que Deus ele não goste, não é algo que Deus não aceite, não é algo que Deus ele recrimine. Até porque a Bíblia fala que Davi estava adorando ao Senhor em comemoração à presença de Deus que estava entrando em Israel. Então, claro que tem sempre alguém que não concorda, que não aceita ou que pensa diferente, e tá tudo bem. A questão é que, assim, a gente vê na Bíblia as pessoas louvando a Deus também através da dança, como um ato de fé, como um ato, sabe, de colocar, como você bem pontuou, não em palavras, mas em atos, né? De mostrar aquilo que você sente, refletindo também ali. Uma curiosidade minha, beleza, vocês passam um tempo assim, fazendo a coreografia, fazendo todos os ensaios. Eu tenho a oportunidade de alguns domingos ver assim, vocês ensaiando ali, passando alguns passos e tal. Mas quando toca mesmo a música pra valer, assim, sabe? Pra adorar mesmo, pra mostrar aquilo que tá dentro de vocês, qual é a sensação da adoração de vocês chegando na igreja, influenciando às vezes a igreja, porque diversas vezes você olha assim e você começa a ver pessoas também dançando através da dança de vocês. Qual que é a sensação? Eu acho que é uma sensação de alegria, assim. O senhor falou, foi cirúrgico, né, em falar sobre o Davi, né, que eu acredito que por ele ter colocado todas as forças dele, ele estava ali, tipo, se rasgando mesmo, né, diante de Deus e tal. E eu acredito que a sensação é a mesma, tipo, uma sensação de alegria, sabe? Eu acho que é uma alegria que toma conta do corpo inteiro. Sim. Não é algo só que, tipo, fica localizado num lugar só, não só no coração, não só na mente, mas é algo que toma conta do corpo todo. E uma coisa que o senhor falou que é muito interessante, que às vezes as pessoas não conseguem entender, vamos dizer assim, essa visão que o Ministério de Artes, né, prega, principalmente a dança, né, que, mas por que ficar dançando, né? Às vezes o pessoal com teatro até é um pouco mais aceitável, né? Sim. Porque fala, tá falando uma passagem bíblica, tá fazendo Jesus sendo crucificado, isso aí é legal. Que mas, é bíblico, né? É bíblico, tá lá. Mas às vezes na dança o pessoal fica meio com esse pé atrás, assim. Mas uma coisa que é muito interessante, que a gente aprende até mesmo nas faculdades de dança, nas escolas de dança, é que o movimento, por mais que ele seja mínimo, ele é dança. Então, se tudo que se movimenta é dança, se a gente está num culto, se a gente levanta a mão, se a gente se movimenta, né, tá ali orando, dá uma balançadinha, né, que tem algumas pessoas que dão essa balançadinha assim, ela tá dançando porque ela tá entregando não só as palavras dela pro Senhor, mas o corpo dela também. Legal. Então, isso é muito vamos falar que a Bíblia também está recheada de movimento, né? Sim. Os sacerdotes, eu tô lendo um pouco sobre o livro de Levíticos, né? Levítico, e fala muito sobre os sacerdotes, né? Então, os sacerdotes fazem muitos movimentos. Eu estava lendo, não lembro exatamente a referência agora, mas foi quando os sacerdotes foram consagrados. Primeiro eles foram consagrados na tenda, e depois que a glória de Deus desceu, Moisés estendeu as mãos e abençoou o povo. Isso é um movimento. É um movimento. São coisas que no nosso dia a dia, de espontâneo ou de coreografado, a gente faz. Então, isso pra mim é muito real. Então, eu fico muito feliz quando a igreja vem junto. Quando as pessoas olham e falam assim, não, eu vou fazer porque eu quero sentir o que ela tá sentindo. Eu quero fazer aquilo porque ela tá fazendo, e dá pra ver que ela tá sentindo aquilo. Não é uma coisa fingida. Né? Exatamente. Você estava falando dos sacerdotes. Tem outras também referências que falam que eles dançaram sobre a presença de Deus no arraial. Então você consegue ver que a dança ela continua sendo um símbolo da presença de Deus. Agora, outra dança que me salta sempre aos olhos quando eu leio passagem de Êxodo, o próprio Levítico, foi como a Miriam, ela dançou na presença de Deus assim que ela atravessa o Mar Vermelho, na saída ali do Êxodo, e aí ela já entra dançando na liberdade, né? Ou seja, tipo, era escrava, atravessei aqui a impossibilidade, cheguei num local totalmente desconhecido e ermo, porque era um deserto, mas no deserto eu vou mostrar para todo mundo que eu estou feliz porque eu sou livre. Sim. Tem uma frase de uma canção que Deus nos ajudou a compor, não a banda Offer, mas muitos anos atrás, que fala assim, se eu estou no deserto, é sinal de que eu estou livre. E às vezes a gente esquece que depois de uma tribulação a gente pode se alegrar na presença de Deus, independente se é cantando, dançando, só, sabe, amém, Jesus, obrigado.
E a gente precisa demonstrar aquilo que a gente sente. Porque, por exemplo, seria uma maldade muito grande minha dizer pra você, você não pode dançar, mas é quem você é. Então, como é que eu vou apagar a tua identidade dizendo pra você não, sabe, fazer aquilo que Deus te chamou pra fazer? Sim. A gente fala, a arte em si, ela é um meio de comunicação, né? Por diversas formas, artes plásticas, artes visuais, então, é um meio de comunicação. Sim. Então, se a gente fala, que a gente sente, a gente coloca isso em prática. Sim. Tipo assim, na dança, né? Vou puxar mais sardinha pro nosso lado, né? A gente fala muito sobre sentir, né? Sobre sentir e fazer com que as pessoas sintam aquilo que a gente sente. O senhor falou sobre... o senhor falou sobre a Miriam também, e eu acredito também foi uma explosão de alegria ali, né? Tipo, ela não conseguiu se conter aquilo no que ela estava sentindo, porque nos versículos fala que ela tinha muito cântico, tinha muita música, então eu acredito que ela ficou tão feliz ali por estar, tipo, livre, né? Sim. Que ela falou, agora eu vou dançar, vou pegar meu pandeiro aqui, vou dançar, vou profetizar. E se repara que a profecia só aconteceu depois da dança. Sim. Então, se fosse algo fora da presença de Deus, não aconteceria a profecia. A gente fala muito, é um ponto que é bem legal da gente entrar, porque a gente fala muito sobre... o pessoal pergunta muito sobre dança profética. Sim. Porque o pessoal acha que dança espontânea é dança profética. Não é. Por quê? A gente fala muito que dança profética, de certa forma, não existe, mas existem os profetas que dançam. No caso de Miriam era uma profetisa que dançou. Então a gente fala muito sobre isso, que não adianta nada você falar, vou fazer uma dança profética, sendo que você não recebe nada de Deus para entregar. Uau. Eu acho isso muito legal de vocês pontuarem, porque normalmente a gente fala, vamos fazer uma dança profética, mas é tipo aquela junção de ideias e coreografias, então não é algo literalmente que Deus ele queira entregar para as pessoas, então é mais sobre uma coreografia e sobre uma ideia, ou talvez, vamos colocar assim, não sei se seria a palavra certa, mas uma filosofia que a pessoa coloca na cabeça e quer entregar para a igreja. Qual é a diferença então para você do que é profético e do que é coreografia? Assim, o profético, às vezes pode ter os dois juntos. Pode ter o profético e o coreografado. Mas também pode ter o profético que, às vezes, Deus dá momentos antes do espontâneo começar. É verdade. Ou, às vezes, ou momentos antes, ou até mesmo na hora. Tipo assim, parece que a gente tem uma visão e é incrível que parece que Deus fala não audível, mas a gente sabe o que a gente tem que fazer. Se a gente está com algum elemento, vou pegar o exemplo de uma bandeira branca, e está falando sobre santidade ou sobre o Espírito Santo, a gente vai pegar aquela bandeira branca e vai fazer como se, Espírito Santo, como se o Espírito Santo, em forma de pomba, estivesse ali em volta. Então, eu acho que tem um pouco dessa diferença da dança profética, dentro do espontâneo e dentro do coreografado, mas tem como sim, através de uma dança coreografada, passar uma visão profética do que Deus tá querendo entregar para a igreja. Mas isso antes, então, seria mais a questão do pessoal. Então, tipo, aquilo que você recebeu de Deus antes, como, por exemplo, líderes da dança, vocês receberam antes e vocês passam essa visão para o grupo de uma forma geral, não é isso? E através disso vocês começam a mostrar a profecia através da dança. Isso, exatamente isso. A gente tem um exemplo de que numa das últimas coreografias que a gente fez, que foi coreografado mesmo, a gente teve algo de Deus, assim, pra gente falar sobre o posicionamento, né? O posicionamento, junto com que só quando a gente se posiciona o avivamento vem, e pessoas estarem dispostas a servir, independente do que aconteça no meio do caminho, estar Legal. de pé. Então a gente fez um medley de 3 músicas representando isso. E assim, foi muito bom porque gerou testemunhos. Pessoas vieram falar com a gente, nossa, aquilo lá falou muito comigo, aquela coreografia falou muito comigo. Então, é incrível também porque a gente sente quando é de Deus. O senhor falou sobre os ensaios, né? Como que você se sente quando a música toca? Nos ensaios a gente se sente assim também. A gente, por diversas vezes ensaiando, a gente, parar, terminar e se olhar e começar a chorar. De falar aquela... Não de, ser algo de sentir, mas a gente falar, cara, vai ser... Isso aqui vai ser flecha, né? Vai ser flecha, exatamente. Vai chegar nos corações. Uau.
Normalmente, quanto tempo demora para uma pessoa, por exemplo, entrou fulano hoje no grupo de dança? Quanto tempo demora normalmente para sincronizar, para a pessoa realmente entender a visão, sabe, do Ministério de Dança, para as pessoas começarem a vivenciar a mesma fé que vocês têm? Como se fosse um discipulado. Muito. Porque assim, a gente, vou usar o nosso exemplo, né? Para não falar de ninguém, vou falar da gente. A gente demorou 1 ano e meio, mais ou menos, né? Para conseguir entender o que era. A gente estava no ministério, estava participando ativamente das coisas da juventude, participando de todos os ensaios, participando das reuniões, mas a gente demorou 1 ano e meio para ter esse despertar mesmo de falar, tá, peraí, o negócio é mais sério do que eu esperava que era. Né? 2 meninas pequenininhas de 11, 12 anos para começar a digerir aquilo foi um pouco difícil, mas a gente chegou lá. Tipo, é um processo que demora muito tempo. Tipo assim, demora um pouco de tempo, né? No sentido de, tipo, a pessoa entender realmente o que ela tá fazendo ali. Mas é uma coisa que vai passando aos anos. Tipo, não é uma coisa que simplesmente, parou esse processo aqui, não. É um processo contínuo. Sim, porque na dança a gente sempre acaba aprendendo muito, assim. A cada momento em que a gente lê a Bíblia, salta aos olhos em relação a alguma coisa ou outra, assim. Mas, tipo... Hoje, é que naquela época, as coisas da dança eram muito básicas ainda, não tinha esse entendimento que a gente tem hoje, tipo, que em qualquer lugar, se você joga no YouTube, você pesquisa alguma coisa sobre o Ministério de Dança, vão ter pessoas ali falando sobre. E na nossa época não era muito assim, era uma coisa mais escassa. A gente sabia pelo que os nossos líderes falavam, assim. Então, hoje em dia... com o conhecimento que a gente tem, com o entendimento que a gente tem, é um pouco mais fácil de se uma pessoa nova, uma pessoa que está chegando agora, se linkar, é um pouco mais rápido o processo. Talvez não demore 1 ano, mas é aquela coisa que você tem que ir introduzindo a pessoa aos poucos, falar, olha, isso aqui é melhor, e fala um pouco sobre a visão, e fala um pouco sobre roupa, fala um pouco sobre elemento. Então, vai juntando uma coisa na outra. Tanto a técnica também, que de certa forma é importante. Às vezes a pessoa vem crua. O especial de Natal é um exemplo. Que a pessoa vem crua, às vezes a pessoa nunca dançou, mas quer fazer aquilo, quer fazer algo para Deus e sai, assim, perfeito. Mas é porque a pessoa rala, né? A gente teve alguns exemplos de algumas meninas da juventude que elas nunca tinham dançado. Mas assim... elas falaram, não, a gente vai fazer, e vai fazer bonito. Aí, acabava o nosso ensaio, elas participavam do culto, depois elas ficavam a parte da tarde todinha ensaiando. Então, assim, também foi um esforço delas. Tipo, essa determinação de querer fazer parte. Né? Exatamente. Então, tem muito isso também. Agora vem uma pergunta meio... polêmica. Vamos colocar assim, diferente. Ai, Deus. Porque, como eu disse, eu assisti o ensaio de vocês e até tentei, arrisquei fazer uns negócios lá. Qual era o nome do negócio que eu tentei fazer? Ele tentou fazer o tandi do balé, gente. E como é que é o tandi do balé? Quer que eu mostre? Mostra aí como que é o tandi. Ai, será que eu vou conseguir fazer? Eu tô de tênis. Deixa eu ver se dá. A sua professora vai ficar bolada com você. Ai, meu Deus. Professoras, não me matem. Meu Deus. A gente tá aqui. Só de lembrar que a perna tem que ficar assim, já dói. O joelho está esticado, que aqui não dá pra ver direito. Aí a gente alonga e fecha de novo. Eu tentei fazer isso, mas não caiu, não ficou muito legal, não. Mas valeu o esforço, né? Ficou duro, né? Deixa um pouco mais mole. Aí a perna dobra. Não pode dobrar o joelho. Aí ele deixa no... E por isso ela desistiu de dar aula pra mim. Mas, por exemplo, uma pessoa que nem eu, no caso, que não tem noção alguma de dança, duro feito rocha. Normalmente, para você ter uma noção básica, tipo, dos passos que vocês criam ou algo assim, tipo, pelo menos da base que vocês têm, demora mais ou menos esses 6 meses também, ou um pouco menos, um pouco mais, ou como você falou, depende da dedicação da pessoa? Assim, quando a gente fez essa primeira coreografia, foi um desafio para as meninas, foi mesmo. Porque a gente estava acostumada com um ritmo diferente de dança. Quando a gente trouxe essa ideia para elas, falou, meninas, a coreografia vai ser essa. Todo mundo ficou assim. Elas amaram, porque foi um desafio. Mas elas ficaram assim. Será que a gente vai conseguir fazer? E tipo assim, a gente ensaiou 3 meses, 2 meses e meio. 2 meses e meio. A gente ensaiou 2 meses e meio. E em 2 meses e meio, se a gente pega a última coreografia antes dessa, é um salto. Se pega essa coreografia pro especial de Natal, é outro salto. Então, vai muito da dedicação também. Entendi. Eu acredito, vou falar do Ciemaor. As meninas são muito dedicadas. Sim. Então, isso fez com que a evolução delas fosse muito grande.
Isso eu acho incrível, porque, que nem vocês estão falando que as pessoas entram às vezes sem ter noção nenhuma de dança e através dessa dedicação, desse comprometimento, não só em dançar sei lá, eventos da igreja. Ah, vai ter a vigília, exemplo, agora dia 24. Poxa, vai ter uma dança bacana. Legal, vou lá para dançar junto, aparecer na televisão, algo assim. Não é algo que é para aparecer, mas as pessoas elas querem se dedicar porque elas vão estar adorando a Deus. Então, a minha pergunta, ela entra nessa aqui agora. Não é só aprender a dançar, é dançar por um propósito. Sim. Então, através desse dançar por um propósito, a pessoa ela tem esse desejo de querer aprender, não só para aparecer, como eu disse, na televisão, mas para adorar a Deus em excelência. Sim. Porque tem uma questão diferente entre adorar e adorar com excelência. Sim. Porque você está buscando sempre melhorar para fazer aquilo com um coração, sabe, voltado para aquilo, com uma intenção voltada para aquilo. E quando vocês reparam que uma pessoa às vezes está destoando um pouco, como tem, sabe, o tratamento, como é o tratamento e o que pode ser feito para que a pessoa consiga enxergar a visão de vocês sobre o que é a dança e sobre o que é essa adoração intencional a Deus? A gente puxa, tipo assim, não que a gente puxa a orelha, mas tipo assim, a gente faz de tudo pra trazer a pessoa pra perto. Pra, tipo assim, que nem exemplo, a gente tá num grupo, agora no Se Ama World, de X pessoas. Ah, vai entrar mais 4 ou 5 pessoas. Gente, vamos juntar aqui. Vamos Chega alinhar aqui. a visão. Vamos alinhar a visão. Legal. Se essa pessoa tá começando, não, mas eu acho que... Não, ó, a visão é essa aqui, vem. Chega perto. Legal. Mas... Chega perto de novo. A gente pega até muito no pé das meninas mesmo, inclusive meninas que já estão no ministério há muito tempo. Às vezes começa, né? Que nem a gente fez a reunião de alinhamento do ano de 2025 e a minha até falou, você lembra a referência, irmã? Depende, eu dei 2. É a referência da pedra. Você lembra? Tá. É melhor você falar. Mas, tipo assim, a visão que a Bin trouxe pra gente foi que pra gente... Sim, foi que fala... Lembrei. Aquela passagem que fala sobre vocês escrever numa pedra para que todos que passem correndo vejam. Tá Abacuque. Isso. Isso, Abacuque. É. Aí ela falou sobre isso, né? E aí ela falou, tipo, na hora lá, ela comentando, eu fiquei olhando pra ela assim, né? Tipo, que ela não tinha comentado comigo antes, né? Aí eu fiquei Surpresa olhando pra ela também. Aí eu fiquei olhando pra ela assim, tipo, tá. Aí ela falou assim, a gente tem que escrever o porquê que a gente tá aqui, o porquê que a gente faz isso, o porquê que a gente serve dessa forma para as outras pessoas também que passem correndo, para as outras pessoas que passem e vejam o nosso trabalho, vamos dizer assim, consiga ser alcançada. Porque esse é o propósito da gente estar aqui. Aqueles que estão correndo, aí até usei a palavra também distridos. Entendi. Aqueles que estão meio aéreos, que estão meio distraídos. E aí a gente pegou essa palavra pra gente também, né? Por ser pro ministério não se espalhar, né? Sempre tentar manter junto. Legal. Assim, o tempo ele literalmente voa quando o assunto é muito legal e quando a gente está aprendendo demais. E eu te fazer uma outra pergunta aqui, já encaminhando também para o final da nossa programação. Se alguém da nossa igreja quiser, sabe, entrar em contato com vocês para saber um pouco mais sobre o Se Ama World, sobre o ANG, sobre como aprender a adorar a Deus através das danças, se tem algum tipo de ensaio geral onde elas possam chegar ou se apresentar talvez a vocês para fazer parte do projeto ou entrar no Efésios para depois fazer parte do projeto, como elas podem encontrar vocês? Instagram, Facebook, tem alguma rede social que vocês queiram passar? Sim, é só mandar mensagem no Instagram do Se Ama World, que é @SeAmaWorld_oficial, ou no nosso pessoal, que o meu é Yasmin Furoni _ E o meu é I de Isabela, Furoni, F, _. É quase um árabe, né? É, quase um árabe. Não, brincadeira. Mas aí é só mandar mensagem para vocês e aí vocês vão saber todos os conteúdos, programação. Sim. Legal, até para as próximas vigílias, né? Com Sim, certeza. Porque agora a gente já tem aí uma vigília em Ribeirão Preto. Sim. Logo tá batendo na porta essa vigília. E temos também a vigília aqui no dia 25/4, onde vocês também vão dançar, né? Sim, Vamos estamos dançar preparando algo muito... A gente tá empolgado. Eu tô empolgado também. Agora, a minha maior empolgação, assim, claro que toda a vigília é incrível, maravilhosa, mas vai ser pro Don't Stop. Sim. Que assim, a gente tá gente. falando de muitas surpresas, olha, quase que eu falo, vários negócios assim incríveis. Eu quero saber qual que é a expectativa de vocês para dançar ali para, sei lá, 14 mil pessoas, 12 mil pessoas, que seja.
Assim, a gente fica um pouco nervosa, mas eu tenho certeza que vai ser bênção. A gente já tá pensando em algumas coisas já e logo, logo vai sair do papel. A gente tá pensando em algumas músicas, algumas coisas aí, como a gente falou pro senhor mesmo, a gente pensa meio fora da caixinha, então vai ter algumas coisas. Isso é ótimo, porque eu sempre falo isso. A gente precisa pensar fora da caixa, porque dentro de um padrão todo mundo já pensa. É verdade. Então, se a gente não pensar fora da caixa, a gente não vai alcançar quem tá fora dela. Sim. Então, vamos pensar fora da caixa, continuar criando essas coreografias, pedindo essas inspirações proféticas da parte de Deus para liberar também, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu me despeço de vocês de casa, sabendo que Deus com certeza falou teu coração, assim como falou com o meu, já me ensinou muita coisa, já mostrou muita coisa também pro meu coração, mas não encerraria essa programação sem algo especial. Então, as irmãs Furoni, elas vão dançar aqui. Então, se prepara aí, se quiser dançar em casa também, tentando, né, ver a coreografia delas, fiquem à vontade, elas vão dançar e tenho certeza que vão adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e voltamos no próximo sábado com mais um MJ Oficial. Deus abençoe, fique na paz, fique com Cristo. Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real, o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender